Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo. Aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje estou chegando com um vídeo de opinião. Muitas informações, muitas notinhas que foram soltadas aí durante a semana sobre teledramaturgia, sobre lançamentos. Então eu vou hoje falar sobre o final de Todas as Flores, as impressões finais desta novela. Quero comentar também sobre o elenco de protagonistas, né, que já foi fechado para o remake de Elas por Elas. E por fim, vou dar a minha opinião sobre o lançamento da Globoplay esta semana, a série Os Outros. Então não sai daí, porque é daqui a pouquinho depois da vinheta. Então, gente, vamos começar de opinião, né? Opinião controversa aqui, ou será que é um consenso essa minha opinião sobre o final de Todas as Flores? Vou fazer um apanhadão geral, assim, do que eu achei de toda a história, mas eu quero mesmo é falar deste final, desse desfecho, que já vou adiantando aqui, me decepcionou demais. Bom, Todas as Flores, né? Foi a novela que começou como uma grande sensação ali no Globoplay, roubou todas as atenções, disponibilizada ali a sua primeira parte entre outubro e dezembro de 2022. E de fato foi uma novela que pegou a gente assim pelo pé, com uma história ágil, cheia de personagens do mal, muitos ganchos maravilhosos, bem a cara do João Manuel Carneiro, e ainda com um adendo dele poder fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer na televisão, que é uma pegada mais de série, etc e tal. Só que não era uma série, né, gente? Era uma novela no streaming. E aí foram criadas grandes expectativas por causa dessa ótima primeira parte de Todas as Flores, que foi interrompida ali entre janeiro e março de 2023, enquanto foi exibido o BBB 2023, né, para dar aí uma atenção maior a esse programa. E quando ela retorna ali no dia 5 de abril de 2023, a gente está muito ansioso, embora tenha tido uma quebrada ali, né? Uma quebrada de ansiedade, porque a novela deveria continuar sem essa interrupção. Mas eu acho que isso não me incomodou tanto, na verdade. O que me incomodou foi a segunda parte ter sido tão, tão mais fraca comparada com a primeira parte. Porque quando Todas as Flores volta para exibir ali os seus últimos 45 capítulos, né, os seus 45 capítulos finais, frustra muitos telespectadores, entre eles eu. Primeiro, no decorrer da história mesmo, de toda aquela segunda parte, independente dessa última semana, dos últimos capítulos que eu vou me atentar mais daqui a pouco. Mas assim, a Maíra, gente, o que que você esperava da Maíra depois daquela cirurgia, que foi muito controversa, né, entre os telespectadores? Alguns achavam que ela não deveria fazer, que era um desserviço, que tinha que mostrar uma deficiente visual capaz de fazer qualquer coisa, até uma grande vingança contra os vilões de uma história. Outros passaram um pano e falaram que não, que fazia parte da trama, que tinha que ser daquele jeito, que ela ia fazer muita coisa que seria impensável para uma pessoa que não enxergasse. Enfim, eu fui uma dessas pessoas que passou pano, né, aí para essa licença poética, se é que pode se dizer assim. Mas eu imaginei que a Maíra ia chegar no atraque, entendeu? Que ela ia tacar o terror mesmo na Zoé, na Vanessa, na organização. E não foi o que aconteceu. Eu nunca vi mocinha mais apática do que a Maíra. Porque em vez dela ficar mais esperta depois da cirurgia, já que ela estava começando a enxergar algumas coisas, porque ela continuou com baixa visão, né? Não, parece que ela emburreceu. Ela fez todo aquele rolê, roubou os 500 mil reais, se fez passar pela Vanessa, fez a cirurgia, e aí ela começa a enxergar e fica burra, gente. Praticamente não sai da casa da Judite. Quando sai é para inventar de se envolver no tráfico de gente, roubando criança, comprando criança roubada, que ela ia devolver. Gente, não fazia sentido nenhum. João Manuel Carneiro mandou
a verossimilhança para o espaço e foi muito difícil de engolir várias situações. Entre elas, né, a prisão da Maíra. Qual era a necessidade de uma coisa tão forçada? Porque poderia até ter ali a prisão da Maíra, poderia, mas poderia ter sido mais bem feito. Que foi aquela invasão à fazenda, depois de meses, né, de semanas acompanhando essa história, uma organização quase impossível de ser desmantelada, ninguém conseguia chegar, era uma horda, né, um exército de homens armados que tornava aquilo uma fortaleza. De repente, vai dois rapazinhos, Rafael e Diego, com a cara e a coragem, com uma arminha na mão, invade a fazenda e consegue fazer todo aquele estardalhaço. De repente a polícia aparece, desmantela tudo. Meu Deus, que vergonha alheia. É um insulto mesmo à inteligência de quem tá assistindo a trama, pensando que é uma novela séria, gente. Não, não deu pra engolir. E aí, voltando à prisão da Maíra, aquela dificuldade toda pra mulher conseguir um habeas corpus, sendo que a prisão dela foi tão mal feita, o habeas corpus poderia ser muito mais fácil, né? Em outras histórias a gente vê pessoas que cometem crimes terríveis, são presas e porque faz parte da história, para a história continuar andando, logo ela consegue um habeas corpus para sair da cadeia e continuar aprontando, ou então um pagamento de fiança. Eu não sei se nessa situação poderia ser paga uma fiança para Maíra. O Rafael milionário poderia pagar os melhores advogados para conseguir um habeas corpus. Não, tudo para ela inventar de fugir da cadeia. Então, assim, a cirurgia dela só serviu pra ela conseguir fugir da cadeia, gente, metendo os pés pelas mãos, só fazendo merda. Olha, foi assim um horror. Foi muito decepcionante a mocinha na qual a Maíra se transformou ao longo da história. Agora, dito tudo isso, eu quero me concentrar mais aqui no final mesmo, no desfecho de todas as flores, e no desfecho dos destinos, né, das três personagens principais, aqui a Maíra, a Zoé e a Vanessa, gente. O que foi aquilo? Vocês gostaram? Bom, eu só ouço reclamações e críticas negativas sobre o final de todas as flores. Bom, vamos lá. O que que eu esperava, gente? Tinha que ter tido. Eu senti muita, muita falta. Além, claro, da tão propalada vingança que nunca existiu, né? Nunca foi uma novela sobre vingança, eu acho que nem sobre justiça. E mereceria, porque a Maíra sofreu muito, a Zóia aprontou demais pra Maíra. A Vanessa foi horrorosa, foi desprezível, teve a vida salva pela Maíra e nunca foi grata. Até aí tudo bem, mas tinha que ter um acerto de contas entre a Maíra e a Vanessa. Eu senti muita falta desse acerto de contas, dessa cena catarse, sabe? Uma bela surra, no mínimo, uma bela surra da Maíra. A Vanessa merecia levar, mas aconteceu o contrário. Vocês lembram de uma cena que a Vanessa invade a casa do Pablo, fica gritando na rua, aí a Maíra aparece e ela ainda derruba a Maíra, chuta o estômago da Maíra. Eu achei aquilo horrível. Ela ainda foi agredida e nunca fez nada. A Maíra era uma mosca morta mesmo. Olha que raiva dessa mocinha, que raiva do João Manuel ter desenvolvido essa mocinha dessa forma. Foi muito irritante mesmo. Então, assim, pelo menos essa cena catártica, no último capítulo ao menos, em vez daquele tiro que a Maíra deu na Vanessa sem querer, eu acho que devia ter sido uma bela de uma surra, para ela ficar bem machucada mesmo. E a Maíra fala muitas verdades. Eu fico imaginando um texto primoroso saindo da boca da Maíra, jogando pra fora toda a mágoa, sabe? Por ter sido tão enganada. Falar, a Maíra já ter falado pra Vanessa que deu a vida, fez ela viver por causa do transplante, da leucemia. Enfim, gente, tantas coisas poderiam ter sido feitas pra gente sentir o clímax da história, né? Aquele momento catártico que a gente viveu tão bem em novelas maravilhosas do João Manuel, às 8 da noite, que foi a Favorita, que foi a Avenida Brasil. Tiveram momentos icônicos de catarse e não houve. Assim, a Zoé ela sofreu bastante, mas quem impediu o sofrimento para a Zoé foi a própria filha Vanessa. Então, mais uma grande maldade da Vanessa, que ela não pagou. A Vanessa não pagou por nada, sabe? Aquela fase ali que ela ficou sendo meio que chantageada pelo Rafael não foi o suficiente. Outra coisa, outros momentos de grandes revelações que eu pelo menos esperava que a descoberta fossem grandes revelações, né? Fossem grandes ganchos para próximos capítulos que não houve. A Vanessa mesmo
fingiu que tinha voltado a doença e por esse motivo o Rafael continuou ali do lado dela, acreditando em várias mentiras. Tinha que ter um momento em que o Rafael descobrisse que só essa mentira da Vanessa era uma mentira, né? Era uma das tantas. Ele acabou descobrindo que a Vanessa era uma grande pilantra de uma vez, assim. Então foi tudo muito rápido, muito corrido. E logo ele ficou esperto, logo ele decidiu o que, que ele ia fazer para dar uma lição ali na Vanessa, né? Mas eu acho que essa coisa de descobrirem que a Vanessa estava mentindo sobre a doença voltar deveria ter sido mais explorada, bem como o fato da Maíra ter voltado a enxergar. Gente, no fim, ninguém descobriu, não teve a menor graça. Eu imaginei que seria um grande momento quando as pessoas começassem a descobrir que a Maíra estava enxergando, principalmente as vilãs, que elas iam enxergar isso como uma ameaça, né? Iam ficar assustadas. Mas não, não teve nada disso. No último momento, lá do último capítulo, a Zoé descobre: Ah, minha filha, você está enxergando. Tudo muito desnecessário, sem graça. Foram criados, assim, grandes. é, não sei se expectativa é a palavra, né? Mas a gente foi criando, assim, um clímax dentro da gente que nunca existiu, que nunca aconteceu na novela. A novela foi criando grandes momentos para que chegasse a um clímax que nunca chegou, então isso foi péssimo. E sem falar no final das vilãs, né? O final da Maíra foi aquele final besta de mocinha mesmo, com o maridinho, com os filhos e tal. Mas o final da Zoe e da Vanessa, a gente precisava a Zoé sair da cadeia para mostrar quanto a Vanessa é bondosa, quanto a Maíra era bondosa e foi buscar a mãe depois de tudo, ainda deu dinheiro para ela. Não precisava, podia simplesmente mostrar a Zoé presa, continuar, terminar a novela na cadeia e a Maíra indo lá, visitando a mãe, as duas se perdoando, se era para ter uma redenção, né, da Zoé, que no fim não teve redenção nenhuma, que ela continuou uma bela de uma bandidona, mas da pior maneira possível. Ela virou batedora de carteira. Foi muito indigno para uma vilã do quilate, que foi a Zoé, já que era para ela ser redimida ou para ter um grande finale, digamos assim, continuar aprontando, que ela voltasse para a organização. Porque é uma coisa que também ficou super sem explicação se a organização terminou ou não. Eu tenho para mim que não terminou, porque a doutora lá, vivida pela Denise Weinberg, né? Ela continuou viva, conseguiu fugir ali do camburão e foi embora, então entendo que a organização continua. Imaginei que a Zoé ia ser chamada novamente para continuar fazendo parte dessa organização. Queria que a doutora tivesse morrido para pelo menos na novela essa organização criminosa ter acabado, se dissipado, já que a gente sabe que na vida real existem muitas por aí que não acabam, que continuam e continuam, mas pelo menos essa eu queria que tivesse acabado de fato. E a Vanessa virou que é uma micheteira barata, né, de beira de esquina, que continua ali cúmplice da mãe. Então eu achei muita cachorrada o final das duas, assim, muito feio. A Vanessa não teve nenhum castigo. Pra mim, virar garota de programa de rua, rodando bolsinha e roubando carteira do povo, dando pequenos golpes, não é um castigo mesmo, gente. Mesmo que ela quisesse ser muito rica, ambiciosa, ela era linda, jovem, podia dar um golpe do baú em qualquer pessoa. Enfim, teve aquele final do Pablo, tosquíssimo também, né? Se fosse pra dar um final, assim, glamuroso pra Vanessa, não era o caso, né? Não queriam dar glamuroso, mas assim, um final mais interessante, que, sei lá, ela se encontrasse com ele em algum lugar do mundo e os dois terminassem juntos. Eu não ia gostar desse final, mas seria menos ridículo. E também a gente não soube, né, se o Pablo morreu, se não morreu, se ele foi só adotado por aquelas duas tailandesas lá. Bom, pelo menos teve o castigo também, embora ele não fosse assim o grande vilão da história, mas teve um bom castigo. E foi isso, gente. Foi isso que eu achei. Minhas impressões finais de Todas as Flores foram as piores possíveis. A minha nota para Todas as Flores, dito isso, é 7,5. Porque, bem ou mal, eu achei que foi um bom entretenimento ali. Pelo menos a gente sempre ficava grudado na expectativa de assistir o próximo capítulo, né? De saber o que ia acontecer, até por ser uma história mais curta. Sobre os outros núcleos, gente, eu nem vou me estender. Os núcleos paralelos, nem vou falar nada. Não vou falar de Mauritânia, não vou falar de Oberdan, porque, ó, não vale a pena. Eu ia perder muito mais tempo aqui, mas eu queria focar mesmo só nesse núcleo principal, que foi terrível. Todas as Flores foi uma novela menos pior do que Segundo o Sol e A Regra do Jogo, que eu achei que foram bem chatas, e muito inferior a A Favorita e Avenida Brasil. Mas eu acho que ele poderia ter transformado Todas as Flores numa nova Avenida Brasil, numa nova Favorita. Não ia ser
Eu acho que por mais que ele fizesse bem, não ia ser tão incrível quanto essas duas, mas eu acho que poderia estar num hall bem melhor ali. Mas eu acho, espero que o Jack agora. Eu passo muito pano pro Jack, né, gente? Eu gosto muito do João Manuel Carneiro, porque eu fico lembrando de Da Cor do Pecado, Cobra dos Lagartos, A Favorita e Avenida Brasil, que são as quatro melhores novelas dele pra mim. E aí eu passo pano pra ele. Aí vem a regra do jogo, eu falo, tá, ele vai melhorar. Vem o segundo sol, eu falo, tá, vai ser melhor a próxima. Aí vem todas as flores, ele consegue ele equilibrar uma coisa muito boa com uma coisa muito ruim, e fica aquela coisa que no final das contas eu acho que não foi bom. Poderia ter sido muito bom, mas não foi bom porque eu não sei por quê. Não sei se foi preguiça, o que que aconteceu, se foi se é porque era uma coisa muito nova pra ele, de última hora mudaram ele que ia fazer na TV aberta, foi para o streaming. Mas ele já tá aí com uma nova novela engatilhada pro horário das 9, com o mesmo diretor artístico Carlos Araújo. Então vamos aguardar, né, que ele venha agora mais inspirado, porque eu acho que Todas as Flores ele estava inspirado, mas ele perdeu ali a mão no final e não faça tantas coisas é, inverossemelhantes, né? Não subestime a inteligência do público dele, que ele nunca subestimou, né? Mas essa foi complicada. Dito isso sobre Todas as Flores, eu quero falar agora o que, que eu achei desse elenco de Elas por Elas, que foi fechado essa semana. Tivemos aí a sétima protagonista revelada. Então ficamos assim. Débora Seco fica no papel que lembraria, né, a personagem de Eva Vilma, que fazia Márcia, agora com outro nome, ela será Lara. Isabel Teixeira vai fazer Helena, que era Jarace Balabanian, em 1982. E dessa vez ela já vem com a peixa de grande vilã, né? Em Elas por Elas, a Helena não é tão vilã assim. Eu ainda não vi muito da novela, vi só 2 semanas. Mas ela é uma personagem, assim, não muito fofinha, mas ainda não vejo ela como uma grande vilã. Mas acho que eles vão pesar a mão na Helena de Elas por Elas 2023. Thalita Caralta vai fazer a Adriana, que foi a personagem da Esther Góes. Eu acredito que vai mudar o nome também. Eu acho que todas as protagonistas vão ter os seus nomes modificados, mas ainda não foi divulgado. Maria Clara Spinelli, numa nova versão de Carmen, feita por Maria Helena Dias. Mônica Iose vai viver a Natália, que foi feita pela Joana Fon. Karine Telles ficou com a Marlene de Mila Moreira. E Késia Estácio vai fazer a Wanda, que foi de Sandra Brea. Apesar de nenhuma atriz do meu elenco dos sonhos ter sido escalada, meu elenco dos sonhos, eu fiz um vídeo sobre ele, que eu vou deixar passando aqui em cima, se você ainda não viu, confere lá, que ficou muito legal. Então, nenhuma das minhas escolhidas foi escalada para esse elenco, infelizmente, mas ainda assim preciso confessar que eu fiquei 80% satisfeito com essa escalação. Tirando a Débora Seco e a Késia Estácio, todas as outras 5 eu adorei. Por que, que eu não curti a Débora Seco e a Késia Estácio nesse elenco? A primeira, porque eu esperava pro papel da Márcia uma mulher que imprimisse mais maturidade, né? Uma atriz que imprimisse mais maturidade. Eu acho que a Débora Seco ainda imprime muita sensualidade, muita garotice, meninice. Acho que ela é uma boa atriz, acho que ela pode fazer uma personagem boa, né? A gente ainda tem que ver como é que vai ser a pegada da novela. Mas não queria a Débora. Escalaria outra com certeza. Já a Kézia Estácio, ela é uma atriz que eu nunca ouvi falar. Não sei de quem se trata, não assisti o The Voice que ela participou em 2012, que foi a primeira temporada. Não vi nada dela na TV, parece que ela fez participações em alguma coisa do audiovisual. Não sei quem é essa pessoa. Então, pelo simples fato de querer uma atriz conhecida nesse elenco, né, como uma das protagonistas, eu jamais escalaria ela. Quer dizer, eu nem conheço, nem teria como escalar. Mas eu não gostei, não curti. E além de ser uma atriz que eu queria que fosse conhecida, mais estrelada também, né? Porque também não poderia ser uma atriz conhecida, mas sem gracinha. A gente vê que todas as atrizes que foram escaladas aqui são atrizes que não têm assim tantos anos de carreira ou tantas novelas no currículo, mas elas são super estreladas, né? São super talentosas. Então, assim, Mônica Iose, maravilhosa, fez uma ou duas novelas, agora tá voltando. Eu amo, é muito boa. Thalita Caralta roubou a cena na primeira fase aí, na primeira parte de Todas as Flores que a gente acabou de falar. E agora com certeza vai brilhar novamente. A Karine Telles, que é sensacional, é a dona, né, a senhora, dona e proprietária do cinema nacional, arrasa na telona. Já fez coisas bem legais na televisão, mas na TV
ela é pouco menos festejada, mas ela é sensacional. Brilhou em Pantanal, assim como a Isabel Teixeira, que é um biscoito fino agora do nosso elenco brasileiro aí na televisão. Isabel Teixeira, eu já tinha falado que eu gostaria muito que ela participasse também, e se confirmou. E a Maria Clara Spinelli, gente, para mim a Maria Clara é a maior surpresa de todas aqui. Eu jamais imaginei que ela voltaria numa novela, ainda mais como protagonista, porque eu não sei o que aconteceu. Ela teve uma fase muito boa na televisão, fazendo série especial, novela. Aí ela fez A Força do Querer, que foi a novela de maior destaque dela, e ela sumiu das redes sociais, sumiu de tudo. Eu lembro que eu seguia ela no Instagram, ela me bloqueou. A gente até se dava bem, porque uma vez eu encontrei ela pessoalmente, num restaurante, e ela foi super querida, tiramos fotos, e aí a gente até trocava likes no Instagram. De repente ela me bloqueou, não entendi nada, não sei se ela ficou doente, ficou depressiva, se ela desfez o Instagram dela. E aí agora ela ressurge. E eu amei essa ideia de colocar uma das personagens sendo uma mulher trans. E ela vai fazer, gente. A personagem foi da Maria Helena Dias, a Carmen. Eu jamais imaginaria Maria Clara Spinelli fazendo a personagem da Carmen. Então, assim, eu gostei da escalação, embora eu mudasse a ordem aqui de algumas atrizes para alguns personagens. A Maria Clara Spinelli, por exemplo, eu colocaria como a Marlene, porque eu acho a Marlene uma personagem muito misteriosa, meio melancólica, meio tristonha, tem um problema ali de relacionamento com os homens. Então eu acho que isso se encaixaria bem na personalidade de uma pessoa trans, né? A gente sabe que relacionamento é uma coisa complicada na vida de pessoas trans, né? Então eu imaginei logo que seria a Marlene, mas não. Vamos vir aí, a novela vem aí com essa personagem nova, que é casada com um homem que tem dois filhos. Ela cria os filhos do marido, né? Trabalha numa padaria, uma padaria familiar, e ela vai conquistar o público vendendo sonhos. Gente, isso é lindo. A novela parece que tem uma pegada bem romântica, né? E eu lembro que eu já criei vários personagens nas minhas histórias que fabricavam sonhos, vendiam sonhos. Eu acho linda essa premissa dessa personagem sonhadora que faz sonhos, sabe? Um trocadilho bem clichê, mas eu acho uma graça. Eu tô ansioso pra ver a Maria Clara nessa personagem, nessa nova versão da Carmen aí, que provavelmente também vai mudar de nome. A Isabel Teixeira, por exemplo, também mudaria. Eu colocaria a Isabel Teixeira ou como a Carmen, eu acho que combina. Só que como é uma dona de casa, tralalá, talvez lembrasse demais a Maria Bruaca de Pantanal. Então ela poderia também fazer a Natália. Que quem ficou com a Natália foi a Mônica Iose, né? A Mônica Iose poderia fazer a Adriana, que é da Thalita Caralta, que também poderia fazer a Carmen. Tá, ficou confuso, gente, mas enfim. Eu acho que eu trocaria, mas eu gostei da escalação dessas cinco atrizes, são muito maravilhosas, muito talentosas. E agora eu tô ansioso, porque assim, quando eu fiquei sabendo do remake, eu fiquei muito empolgado. Aí quando eu soube das modificações, eu dei uma desanimada, confesso. Muita gente criticou e tá criticando até agora, porque não aceita a mudança dos nomes, a mudança dos perfis. Já falaram várias vezes em notinhas que não vai ser mais uma novela tão cômica, vai ser mais romântica. Mas eu tô encarando a experiência de assistir essa nova versão de Elas por Elas como uma coisa totalmente nova, como uma novela inédita mesmo, inspirada numa história de um grande e saudoso autor, que era o Cassiano Gabus Mendes. Então agora a gente vai ver se os autores Alessandro Marçom e Teresa Falcão realmente vão fazer uma novela boa aí na sua primeira história contemporânea, né? Aí vai depender deles, a gente não pode mais colocar a culpa de ser bom ou ruim na história do Cassiano Gabus Mendes. Eu sou muito suspeito para falar porque eu amo histórias que falam de amigas, de mulheres que se reencontram, que têm as suas vidas interligadas de alguma forma. Então, já fico muito feliz que são 7 mulheres protagonistas. Então, isso já me empolga bastante. Agora, o que vai ser a história? Já que não vai ser ipsis literis, né, a versão de 82, porque não teria como ser mesmo, teria que mudar muita coisa, e pelo que eu tô vendo, o Alessandro e a Teresa vão mudar bastante, que seja então uma nova boa novela. Eu vou assistir como uma nova novela, e agora eu voltei a ficar empolgado, depois de descobrir esse elenco aí. Sobre a Kézia Estácio, que eu tô torcendo o nariz pra ela até agora, eu acho que ela tem um rosto forte, acho que ela pode surpreender. E se ela surpreender, eu volto aqui e dou meu braço a torcer, tá? Sobre a Débora, eu acho que vai ser legal, mas eu preferia outra. Eu escalaria outra atriz.
Agora eu tô de coração aberto para essa nova história. Se vai ser boa ou não, só o tempo dirá. E para finalizar então esse vídeo de opiniões, vamos falar sobre a estreia do Globoplay nessa semana, que foi a liberação aí, né, dos episódios de Os Outros, uma nova série incrível, criada e escrita pelo Lucas Paraíso. Os Outros está sendo divulgada há muito tempo, eu acho que mais de um ano, e desde as primeiras notinhas, eu fiquei muito empolgado quando eu soube que teríamos Adriana Esteves e Drica Moraes no elenco. Só isso já basta para qualquer noveleiro ficar empolgado, né? Só que confesso que no decorrer aí do tempo, das outras notinhas e tal, eu logo de cara entendi as referências e gostei, né? Tem um filme chamado Deus da Carnificina, que foi lançado há uns anos atrás com a Kate Winslet, que eu sou apaixonado, que tinha essa premissa de um casal que vai conversar com outro casal por causa de uma briga dos filhos, e aí eles começam uma brigalhada entre eles. Uma loucura, então logo eu percebi essa referência, e também a referência do título Os Outros, né? Que vem aí de uma fala célebre do Oscar Wilde, que eu amo, né? O inferno são os outros. E é exatamente isso aqui na trama de Os Outros. O inferno são os outros. É sempre o outro que faz com que a gente perca as estribeiras, tire a nossa paz. Mas fui vendo as informações sobre a série ao longo do tempo, e nas primeiras chamadas, ali nos primeiros teasers, eu achei muita gritaria, muita loucurada, muita histeria entre os personagens e fiquei meio receoso. Falei, ai, será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? Logo de cara pensei, mais uma personagem histérica para Adriana Esteves? Ai, não sei se eu vou gostar. Mas foi bom pensar desse jeito, porque eu fui assistir o primeiro capítulo sem grandes expectativas. Eu tava com grandes expectativas, elas baixaram bastante. Quando eu dei o play ali no primeiro episódio, eu tive uma ótima surpresa, porque a série não era o hospício que eu imaginei que fosse depois de assistir as chamadas. Então, assim, gente, é muito boa. Eu vi os dois primeiros episódios, né, assim que saiu, ali na primeira semana. E eu vou pontuar o que é maravilhoso na série, né? Não vi nada que me desagradasse, então vou fazer as minhas pontuações positivas aqui, que primeiramente é o elenco, né? A Adriana, ela tá histérica, sim, mas na medida certa e com razão. A sua Cibele tem todos os motivos para pirar, porque a situação que ela se encontra é realmente enlouquecedora. Aí a gente tem o Tomás Aquino, que faz o marido da Cibele, que interpreta aqui o Amâncio, e eu me surpreendi, né, com um personagem tão ponderado, tão calmo, fazendo um contraponto até exagerado com a personagem da Adriana, que é totalmente estressada, né? Grita, é brava. E aí esse casal tem esse contraponto que parece que eles estão meio deslocados ali, de sintonia um do outro. Mas na relação com o filho, os dois são muito carinhosos. E eu adoro o Tomás Aquino, então tô gostando bastante dele também. O Milen Cortaz, gente, tá um assombro de bom. Porque ele tá fazendo um personagem, assim, meio escrotão, sabe? Bronco, grosseiro. É, o típico macho hétero que a gente quer distância, sabe? E é um papel, um personagem que combina muito com o Milen Cortaz, porque o Milen Cortaz ele pode ser um amor de pessoa, mas ele tem esse jeitão que dá essa impressão de ser um homem rude, um homem bronco. Ele tá excepcional, assim. O personagem dele é o Vando, ele tá muito bem. E tem a Maeve Jenkins, que faz a esposa dele, a Camila, né, carinhosamente chamada por todos de Mila. E ela tá perfeita, gente. Ela tá perfeita numa personagem crível, real, humana. É a minha personagem favorita até o momento. Eu tô apaixonado pela Mila da Maeve Jenkins, que eu já sabia que era uma grande atriz, mas eu acho que ela nunca teve grandes oportunidades na TV. No cinema eu vi pouco dela, e agora nessa série eu tô deslumbrado, tô apaixonado. Vontade de pegar ela, dar um abraço, sabe? Fazer um carinho, porque ela é uma fofa, uma querida e uma personagem muito real mesmo. Você conhece uma Camila do lado da tua casa, né? Pode ser tua vizinha, pode ser tua professora, enfim. É um amor essa personagem, gosto muito. E tem a Drica Moraes, que tá deliciosa, fazendo uma perua, que é a síndica do condomínio onde tudo acontece. Vive com o cachorro a tiracolo, o petzinho dela tá sempre no colo, ela sempre de joias, bem maquiada, com roupa muito colorida.
um pezinho ali na caricatice, mas sem ser caricata. E a Drica consegue fazer isso com maestria, né? É um primor de atriz. E tem os adolescentes, vivido pelos atores Antônio Haddad e Paulo Mendes, o Marcinho e o Rogério, que são, assim, insuportáveis, mas são muito bons também. Bons atores interpretando muito bem os seus papéis, mas eles são bem irritantes, né? Porque eles são o estopim de tudo que acontece com as famílias. E é difícil não sentir uma raivinha dos dois, tanto do que bate quanto do que apanha, mas é tudo muito bom. Assim, o elenco é todo muito bom. E o restante, né, da produção, o texto, o desenvolvimento da história, a direção é impecável, gente. É tudo irretocável. A direção é da Luísa Lima, muito boa. O texto, como eu já falei, é do Lucas Paraíso. Então, assim, tô encantado com a série, gostando demais. E tô ansioso para os próximos episódios, né? A série ela vai liberar toda semana 2 episódios, todas as quartas e todas as sextas, tendo um total de 12, né? 12 episódios. E eu já tô ansioso para ver o meu terceiro e o meu quarto episódio. E é com essa ansiedade que eu termino o vídeo de hoje. Vou parar aqui, vou assistir a minha sériezinha. E a gente se vê no próximo vídeo, mas não sem antes, claro, você deixar seu like, compartilhar, comentar, dizer o que você achou das minhas opiniões, do final de Todas as Flores, do elenco de Elas por Elas. E se você já começou a assistir os outros, se você gostou desse vídeo, você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais. E se gostou mais ainda e quer manter o canal vivo, ajudar na manutenção, você pode doar um Pix de qualquer valor pela chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Agora sim, a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!